Ok. Então, gravação inicial. Bom, boa noite, pessoal. Então, é, que bom, né? Revê-los aí nesse semestre. A disciplina de Topografia 2, a gente vai ter muitas práticas, né? A nossa expectativa é que a gente possa fazer umas aulas de campo. Essas aulas de sexta-feira, elas vão servir grande parte para orientação e para tirar dúvidas com relação a alguns trabalhos que a gente vai estar desenvolvendo, tá? Eu agendei pelo menos 4 sábados pela manhã. Aí a gente vai tentando, obviamente, alinhar isso com vocês para a gente poder fazer um pouco de campo, né? A gente sabe que topografia durante o dia, principalmente, é ideal para a gente poder realmente aprender a manusear, né? Utilizar os equipamentos do laboratório. Então, eu fiz uma distribuição de aulas em alguns sábados para vocês se planejarem aí. Obviamente que aí a questão das faltas, elas vão ser bem mais tranquilas, né? A gente vai poder estar discutindo cada caso, tem aluno que vai estar trabalhando, que tem alguma dificuldade. A gente vai ser bem prático com relação a isso, tá? Mas, obviamente, eu gostaria de que todos fizessem um esforço para a gente poder fazer essas aulas, ver o melhor momento ali para a gente poder mexer nos equipamentos, tá? Então, a minha expectativa desse semestre é que a disciplina seja bastante prática, onde a gente faça os levantamentos com os equipamentos e vocês utilizem bastante as ferramentas ali. Vou mostrar para vocês um pouquinho de AutoCAD, de software de topografia, né, para relembrar realmente, vocês já fizeram a disciplina de AutoCAD, mas AutoCAD ele é prática, né? Quanto mais vocês utilizam, vocês vão adaptando ele ao seu trabalho, para a vidinha de vocês. Então, eu fiz um curso de AutoCAD, acho que se não me engano, em 2005, quando eu entrei na faculdade, achando que eu ia saber tudo mexendo nesse curso. E, na verdade, foi o dia a dia, utilizando né, os comandos do AutoCAD, que realmente me deixou capaz, né, de estar trabalhando com AutoCAD voltado para topografia. E é aquele caso, você sabe tudo de AutoCAD? Não, eu sei aquilo que eu preciso. O AutoCAD é uma ferramenta enorme, né, com vários tipos de possibilidades, arquitetura, mecânica, entre outros, e a gente tem que saber aquilo que a gente necessita, né? Então, no caso, na parte de topografia, é aquilo que eu preciso estar dominando, aqueles comandos da parte de topografia. Então, hoje eu também vou fazer uma demonstração desses softwares, né? Só para a gente poder ter um gostinho, né, do que a gente vai estar vendo durante o semestre. Então, a nossa ideia é que vocês, né, na medida do possível, coloquem o AutoCAD no computador de vocês. Depois eu vou dar uma ideia de um software que eu vou pedir para vocês baixarem, que chama TopoCAD. O TopoCAD 2000, a versão demo dele, a gente consegue ficar com ela 30 dias, então dá para vocês desenvolverem um trabalho em cima dessa versão, tá? Ele é como se fosse um Lisp no AutoCAD. Então a gente baixa ele, carrega ele, ele vai para o AutoCAD lá e gera um comando de topografia. Então você consegue gerar curva de nível, consegue gerar perfil, né, e entre outras coisas baseadas na questão de topografia. Então, um software simples, né, de estar trabalhando, ele não é caro, se for comprar, adquirir a versão dele, a minha versão profissional, sei lá, acho que foi R$ 700. Então, eu olhei, por tanto de coisa que ferramenta que eu estou utilizando, ele é um custo-benefício aceitável. Tem outros, tá, pessoal? Topograph, a gente tem o Data GeoSys, TopoEVN, entre outros vários, né? O Civil 3D também desenvolve, né, algumas coisas, algumas ferramentas. Então, a gente tem vários softwares. Até, posso falar para vocês que até 2010, por aí, o Topograph era o software do mercado mesmo. Todo mundo utilizava o Topograph. Só que a Topograph, ela foi comprada pelo tal do Bentley. E o Bentley não vingou no Brasil, pelo menos para a maioria da parte de topografia, e o pessoal foi meio que abandonando. Então, o topógrafo era, vamos dizer assim, era 90%, até as empresas. Eu lembro que empresas grandes, Vale, Fiat, solicitavam que um arquivo fosse baseado com o software da Topograph, mas hoje ele já entrou um pouco em desuso, não é tanta gente que está utilizando. A gente tem o Metra Topo, que é um outro software que está sendo utilizado bastante, que ele é desenvolvido no sul do estado, no sul do país.
Então, a gente tem algumas outros softwares, né, que fazem, mas vocês vão ver que a metodologia é aquela que a gente fez. Vai gerar curva de nível, gera triangulação. Da triangulação, a gente vai lá e gera os valores inteiros, né? Então, a gente interpola com o objetivo de calcular as curvas de nível e por aí vai, tá? Então, vou só mostrar a ementa aqui, rapidão, do curso. Então, a nossa expectativa aí, todos estão visualizando, pessoal, a ementa, o cronograma? Sim. Sim, Legal. professor. Diga. Sim? Ah. Então, a minha expectativa, pessoal, era a gente poder ter a nossa aula prática, a primeira aí, no dia 26/8, tá? 26 de agosto. Depois a gente cria lá no grupo de WhatsApp uma lista, né, com as possibilidades, com a confirmação de vocês, né, quem vai poder ir. Dependendo, a gente faz uma dobra de aula, um dia, professor, lá para setembro vai ser mais difícil, talvez a gente fique uma manhã mais estendida, né, em algum desses meses, mas eu quero pelo menos 4, não precisa ser 4 sábados, mas pelo menos a gente tem umas 8 a 10 horas de prática, né, para vocês poderem ter o campo e depois a gente ter a parte de escritório. Então, a expectativa é dia 26, depois vocês avaliam aí. Professor, Oi, diga. dia 26, se eu não me engano, o professor ele marcou uma aula. E qual o horário da aula do Boa professor noite. Eli? Tá... Boa noite, mas foi na parte da tarde, Franciele, que ele falou. Ótimo. Vocês aproveitam a minha de manhã. Aí vocês confirmam com o professor Eli, a gente tenta fazer, tipo assim, talvez a de vocês vai ser de 10 a meio-dia ou de 8 às 10. A gente faz um ajuste de horário, tá? Isso aqui, pessoal, são opções, eu já deixei para a gente poder discutir, né? Se a maioria estiver podendo participar, ótimo para a gente poder trabalhar e a gente tem uma flexibilidade de discutir outro horário, outra data, outros horários, tá bom? Vamos deixar, aí eu deixo para vocês pensarem, depois eu solto uma lista no próprio grupo de WhatsApp ou nas próximas aulas, só para vocês definirem realmente quem vai poder estar presente aí nessa aula, tá bom? Então, hoje, teoricamente, a gente vai falar sobre o conteúdo programático e o cronograma, né? E já vou, né, dar uma revisão ali com relação à questão da topografia 1 já, tá? Então, a nossa primeira aula prática vai ser dia 26 aí, tá? E algumas demonstrações aqui. O que a gente vai, né? A gente vai ter as avaliações, são 3 da mesma forma. Eu vou confirmar essa questão aqui, como que a gente vai fazer ela, mas a expectativa é que ela seja presencial mesmo. Então, as nossas práticas seriam dia 26/8, depois a gente faria uma do dia 30/9, então uma por mês, né? Depois a gente faria uma no mês 10, né? Dia 7. E por fim, a gente faria uma em novembro, seria uma por mês, mas obviamente, dependendo da demanda minha e suas, a gente vai ajustando isso aí, tá bom? Então, a disciplina em si, tá? O cronograma já está lá no Moodle para vocês, né? No ambiente virtual. Se tiver alguma dúvida, a gente vai relatando isso durante o semestre aí, tá bom? O que a gente vai falar muito, né? A gente vai ter uma noção de referenciamento de imóveis, áreas rurais, sistema de informação geográfica, a gente vai dar uma revisada, e a gente vai tentar falar um pouquinho, mostrar um pouquinho de AutoCAD e principalmente a parte prática, tá? Então, aquilo que a gente viu teórica, né, de forma mais teórica no primeiro período, a gente vai, então, nesse semestre aí, atacar bastante para vocês conseguirem assimilar o que foi falado com o que é feito na realidade, tá bom? Então, para facilitar isso, agora eu vou fazer uma demonstração aqui do software, só para vocês terem uma ideia, né, o que vocês tinham que fazer na sala de aula, que vocês devem ter ficado um pouquinho nervosos ali na hora de ter que fazer um monte de linha, um monte de triângulo para poder fazer interpolação, e como que o software realiza, né, essa geração de curvas de nível da mesma forma que a gente discutiu nas aulas, tá bom?
O cronograma está lá, se alguém tiver alguma dúvida, tá? A gente vai chegar até na parte de cálculo de volume, terraplanagem, que é vocês realmente entenderem. A gente vai tentar colocar um último trabalhinho, que é um projeto de terraplanagem, para vocês gerarem, né? Cálculo de volume, cálculo de área e tudo mais, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Tranquilo, professor. Tá de boa. Beleza. Então, agora eu vou compartilhar o meu AutoCAD aqui. Aqui. Deixa eu ver se tem algum aluno aqui que está mandando mensagem. Não. Vamos lá. Então, gente, olha só. Vocês estão conseguindo visualizar o AutoCAD? Uma nuvem de pontos aí? A minha tela tá preta. Pra mim não chegou aqui ainda também, não. Deixa eu tentar de novo, que eu acho que não deu certo. Vamos lá. Acho que agora vai. Acho que foi. Confere aí para mim. Foi? Pegou. Até então, gente, lembra que eu falei para vocês que topografia, qual que é o objetivo da topografia inicialmente? Isso aqui, ó. Tá vendo? Até então, vocês estão batendo o olho aqui, tá falando, não, isso aqui é um monte de ponto, né? Então, se a gente for verificar aqui, aqui tá falando pé, pé. O que que seria pé? Pé seria descrição, aqui tem o número do ponto, então ponto 57. Aqui seria o valor da cota altimétrica dele, e aqui seria uma descrição que eu coloco. MF de meio fio, pé seria, a gente tem a crista e o pé de um talude, por exemplo, divisa de lote, PC a gente chama de ponto de cota. Isso depende muito do cara que está fazendo levantamento topográfico, tá, pessoal? É uma simbologia que ele define lá no campo, facilita a vida dele. Então, a gente tem ali todas as descrições. Então, até aqui, gente, é um monte de ponto, ó. Aí, meio fio, árvore, a gente consegue verificar essa nuvem, essa quantidade de pontos. Então, até agora, não tenho nada. Eu tenho um produto aqui, né, de campo. Isso aqui foi feito com GPS topográfico, né? Então, o GPS topográfico, você coloca uma base, né, de referência, e você sai fazendo levantamento com outro equipamento. Então, é um par de equipamentos, um equipamento ele fica fixo fazendo a correção dos demais. É aquele caso que eu comentei por vocês. Se eu não tiver uma correção, um fixo, eu estou solto ali, as coordenadas todas têm um deslocamento por causa da própria estatística da falta de amarração. Então, já esse caso, não, eu tenho uma referência, e essa referência gera o levantamento, vocês vão fazer isso numa aula prática, então vocês vão enxergar isso bastante ali tranquilamente, tá? Então, beleza, sair andando e pegando ponto, meio fio, levantamento topográfico, multifinalitário, cadastral, né? A gente levanta tudo, pessoal. A gente vai levantar árvore, vai levantar poste, vai levantar meio fio, topografia, onde a topografia muda. Se tiver um bueiro, você vai ter que lançar. Se tiver um poço de visita, né? Então, a sarjeta, a drenagem, tem que levantar tudo, placa. Então, levantamento topográfico, né, multifinalitário, eu tenho que fazer o levantamento de todas essas interferências urbanas e do próprio lote. Então, aí está um levantamento de um terreno, fui lá, fiz o levantamento topográfico, esse levantamento é de minha autoria, fui lá com o GPS, levantei, são 3 lotes, inclusive, se não me engano, vocês tinha uma questão de prova desses lotes, então vocês foram lá, fizeram o levantamento topográfico dessa área como um todo, no campo, e gerou isso aí, ó. Esse é o produto do campo, tá? Então, vocês podem ver lá que é um monte de pontos. Esses pontos aí, eles servem de referência para depois eu sair fazendo a ligação deles, tá, pessoal? Então, como eu fui no campo, eu sei exatamente que isso aqui, ó, eu tenho meio fio. Então, se eu quiser sair, gerar uma linha, né? Eu venho aqui, obviamente, no arquivo aqui, eu crio lá uma leia, por exemplo, rua. Crio a leia rua, e coloco aqui, por exemplo, uma cor azul clara, por exemplo. Feito isso, eu posso vir aqui
deixar ativa a minha layer rua, deixa eu deixar ativo aqui. Aqui. E vou lá em PL de polilinha. Então, estou gerando uma polyline, né? Então, eu posso sair ligando as ruas, pessoal. Aqui, ó, meio fio. Tudo que é meio fio, eu vou fazer ligação. Então, obviamente que eu sei que aqui, quando é curva, né? Eu tenho que utilizar outras ferramentas. Aqui eu vou fazer direto só para eu poder orientá-los, para a gente poder ter uma ideia. Então, pessoal, aí eu vou fazendo a ligação dos pontos, tá vendo? Vou ser bem prático aqui. Então, tá lá uma rua, por exemplo, sendo representada. Aí a rua vem aqui, ó. Então, eu vou fazendo a confecção da planta topográfica e vai embora. Então, tá aí, ó. Fiz uma rua, posso ir lá e fazer outra, tá? Não vou ser perfeito aqui, não. Vou só pegar alguns pontos aleatórios aqui. Não necessariamente estou pegando rua, pode ser poste. Estou pegando chutado aqui. Só para vocês entenderem como que é feito o desenho. Então, eu vou lá e vou gerando o meu desenho topográfico. Aí, por exemplo, tá? Se eu pegar os pontos bonitinhos, eu gerei minha rua. Aqui tem uma outra rua, eu lembro, né? Eu fiz o levantamento, eu sei como que funciona esse local aqui. E aqui tem uma outra rua vindo para cá. E aqui aqui eu tenho que colocar tipo um círculo, porque ali é uma praça, tipo uma rotatória. Então, eu vou só representar aqui mais ou menos. Opa, sumiu. Então, já está com uma cara aqui de que eu tenho uma rua aqui e eu tenho os lotes pertencentes a esse ponto aqui. Então, a planta topográfica em si, então eu vou trabalhar isso, vou escolher cores, que são, né, as penas, vou definir as cores, as linhas, os tipos de linhas, vou definir o tipo de convenção. Ah, eu tenho que colocar poste. Aí eu posso pegar de uma tabela, eu posso criar uma convenção de poste, por exemplo, pode ser um negócio assim, ó. Normalmente o poste a gente utiliza alguma coisa desse tipo, por exemplo. Então, onde tiver essa simbologia, vai ter outra cor e tudo mais. Eu vou chamar ela de poste, então eu vou criar uma lei específica para poste. Eu clico em cima aqui e vou lançando aonde eu ver que tem esse poste. Tem alguns postes aqui, não sei se eu vou achar. André, Oi, diga. é normativo a simbologia ou se fizer uma legenda tá tudo certo? Tem norma e tem alguns órgãos públicos que pedem alguns tipos de simbologia. Mas, normalmente, se você tiver condizente com aquilo que você desenha e com a simbologia, não pode faltar o quadro de convenções para poder ter esse link, né? Aham. Então, vai depender muito para quem você está fazendo o projeto, o produto. Tem prefeituras, tem órgãos que já estabelecem um modelo de simbologia, aí você trabalha com esses modelos. Tem alguns softwares, aplicativos e tudo mais, que eles já fornecem também um banco, né, com os modelinhos lá de legenda, de definições, de convenções. Então, assim, não é tão rígido, não, para falar a verdade. Tem que ter uma ligação, né, obviamente, entre o que que você está representando para não ficar aquela coisa. O que que é uma bolinha né, com uma linha no meio? Pode ser qualquer coisa. Então tem que estar bem claro, né? Tem que corresponder e tem que diferenciar. A pessoa tem que pegar o projeto topográfico e saber realmente o que é aquela simbologia, tá? Então vai ter casos e casos, mas na maioria das vezes, se você tiver ali uma lógica, né? Onde eu tenho uma simbologia batendo com uma planta topográfica, normalmente o pessoal não reclama muito, mas vai depender muito para onde você está aprovando, para onde você está levantando né, realizando esse trabalho, tá bom? Beleza, obrigado, professor. Nada. Então aí eu vou criando as simbologias, então aqui teriam várias simbologias, né, a serem levantadas. Aí, pessoal, então assim, a primeira coisa que eu faria, uma das primeiras coisas seria fazer a ligação dos pontos e lançar poste, lançar os postos de visita. A gente tem aqui, ó, esgoto. Então aqui tem um posto de visita de esgoto. Então eu jogaria um círculo aqui baseado nesse posto de visita do esgoto, tá vendo? Aqui já é drenagem, aqui já é esgoto. Então, eu já lançaria pontos, né? Para poder representar árvore, então lançaria todas as árvores.
já, né, com a simbologia específica de árvore, ia fazendo a confecção dessa planta topográfica, junto com as divisas, limite do terreno e tudo mais. Então, feita essa confecção de ligação de pontos, de desenhar realmente esse cara, eu posso depois, utilizando as cotas, a gente tem cota, então ele está altimétrico aqui. A gente já tem a distribuição, né? O software lançou um X e Y. Aqui, ó, se eu pegar um ID de referência, vou chegar aqui para vocês, ó. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, porque deve estar pequeno, mas está lá coordenado, ó, 60, 8826, fugiu aqui, e 77, opa, 7788, 373. Então, ele lança aqui o valor dessa coordenada, né? Se eu vier em PR aqui também, ele vai representar, provavelmente, a cota do meu ponto. Aqui, ó. Não sei se está aparecendo para vocês, mas aqui tem, então, o valor, a coordenada desse ponto. Então, tá lá, a coordenada do meu ponto lançada, representada aqui. Então, os pontos têm x, y, z. O TopoCAD 2000, ele faz esse auxilia nessa confecção de uma planta topográfica. Então, eu posso vir no TopoCAD 2000 aqui, por exemplo, na hora que vocês podem esperar um pouquinho para vocês baixarem ele, porque ele vence em 30 dias, mas depois a gente faz, né, na hora que a gente fazer o levantamento topográfico do trabalho de vocês, aí vocês baixam e fazem uma confecção de uma planta topográfica. A gente vai fazer uma do zero. Tá? Vocês vão fazer o levantamento topográfico e vocês vão desenhar e vai me entregar uma planta topográfica. Combinado? Professor, Beleza? ele já fica, tipo, linkado com o AutoCAD aí? Você, tipo... Uhum. Ele já vira um anexo, um Lisp. Ah, bacana. Então, você carrega ele, ele já vira mais uma aba, mais uma ferramenta dentro do AutoCAD, tá bom? Bacana. Aí eu venho aqui, ó, em TopoCAD, olha só. Ele ajuda a gente, ele tem formato, então ele informa as folhas, tá vendo? Padrão. Ele trabalha com escala gráfica, lembra que eu ensinei para vocês escala gráfica? Vou mostrar daqui a pouco, mas eu vou direto aqui nas curvas de nível, depois eu passo item a item. Olha só, curvas de nível. Como que é a geração de curva de nível? Acho que vocês estão lembrados, então? A gente não pegou um monte de triângulos? Sim. Sim. Então, eu vou trabalhar aqui com uma distância de 10 centímetros, porque aqui tem, como tem muitos pontos, se eu deixar com 1 milímetro aqui, ele vai demorar para processar. Normalmente não precisa mexer não, mas eu estou só para acelerar, para mostrar para vocês. Então, estou pegando aqui uma distância de 10 centímetros, ele vai, se tiver 2 pontos próximos, ele vai desconsiderar um para não ficar muita informação. Eu venho aqui ó, em triangulação automática. A triangulação automática é gerar triângulos igual vocês fizeram naquela aula de exercício que a gente fez. Então, ele está gerando ali minha triangulação. A gente faz uma reza aqui para dar tudo certo. Deu. Visualizaram aí os triângulos que vocês tinham que fazer na sala de aula? Sim, rapidão, hein? Vocês fizeram à mão, não foi? Foi. E me xingaram. Sim. Então, beleza. Antigamente era feito assim, tá, pessoal? À mão. Então, ele gerou já os triângulos. Tá vendo que ele está tentando trabalhar com triângulos isósceles? A gente fala que é os triângulos mais abertos possíveis, onde quase tudo 60 graus. Isso é melhor na hora de gerar a curva de nível, tá? Então, ele trabalha com uma ideia de tentar sempre gerar triângulos mais abertos, tá? Para não ficar aqueles triângulos pontudos, tá bom? Então, ele gerou ali. Eu venho aqui agora, em TopoCAD, volto lá no curva de nível, que ele já fez o mais importante, que foi a triangulação. Agora eu mando triangular, interpolar. Então, quando eu faço isso, eu já mando gerar as curvas de nível. Aqui as minhas curvas de nível já está de metro em metro e já está a distribuição aqui, ó. O que é curva mestra? Mestra, a gente tem as curvas mestras e intermediárias. Mestra é aquela mais importante, ela vai ser colocada a cada 5 metros, ela vai ter uma cor mais escura, e ela vai ter lá, por exemplo, 10, depois 15, depois 20, que são as cotas altimétricas. Então, normalmente no levantamento topográfico, a gente trabalha de metro em metro, mas as intermediárias elas são mais suaves, mais no cinza mais claro.
E as outras, as mestras, a cada 5 metros, elas são mais escuras e tem a cota. Só para ficar mais bonito o desenho, vamos dizer assim, mais um layout melhor, tá? Então, normalmente a gente trabalha com cotas mestras de 5 em 5 e intermediárias de 1 em 1. Então, aqui já está no padrão. Eu vou simplesmente mandar gerar as curvas de nível. Venho aqui, clico aqui, que eu estou selecionando a triangulação toda. E agora eu espero o software trabalhar. Vocês fizeram isso à mão, né? Vocês interpolaram linha por linha, acharam o número inteiro e saíram depois ligando, fazendo a nossa curva de nível. O software está desenvolvendo isso aí. Aquele trabalho que vocês demoraram 2 horas que a gente fez na sala de aula, o software faria em 3, 5 segundos, tá? Mas, obviamente, que eu não quis mostrar isso semestre passado, não vocês iam querer me matar. Então, de preferência, eu deixo para mostrar isso hoje. Então, tá aí a geração das curvas de nível, pessoal. Olha só, já foi gerado, aonde ele cotou as mestras, então as mestras são essa verde escura, e aqui tem a cota dela, 1.235, aqui está 1.230, e aqui são intermediárias, então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a cada 5 metros eu vou ter uma cota mais escura, né, uma curva de nível mais escura, e que tem a cota. Então, agora já tem uma caracterização do meu terreno, onde eu tenho a rua, um taludão, tá vendo? Então, essas curvas de nível aqui significa que aqui tem um talude, realmente, tem uma inclinação considerável. E lá em cima eu tenho um platô, eu tenho uma topografia melhor aqui na parte de cima. Seu terreno está Oi? acima do nível da rua, então, né, professor? Bastante, exatamente. A rua está na cota aqui, ó, 1.228, em alguns momentos 1.229, e o topo, a crista, né, que a gente chama, tá 10 metros acima ou até mais, tá vendo? Então, você tem ali um barranco mesmo, vamos dizer de certa forma mais simples de explicar. Eu tenho um barranco e eu tenho uma estrutura de certa forma estável, né, na parte de cima. Então, na hora que eu for escolher, isso aqui é uma área residencial, um lote residencial, tá? Então, esse lote residencial, se eu quiser fazer uma obra, por exemplo, e for um lote só, obviamente que o ideal é utilizar o quê? A parte onde a topografia é fácil. Então, o acesso facilitado seria por aqui, eu não teria que mexer quase que nada no meu terreno, né? Só deixar mais plano essa parte de cima aqui, né, e fazer algum tipo de contenção aqui para melhorar a segurança, do que fazer uma movimentação de terra aqui que ficaria cara, né? Se a gente pegar aqui 10 metros de desnível, se eu quiser deixar esse terreno plano aqui, eu vou gastar milhões de caminhões para poder fazer esse tipo de retirada de terra. Então, na maioria das vezes, eu trabalho com terreno, então o acesso do terreno seria por uma parte de topografia boa, que seria essa parte aqui, ó. Isso aqui é facilmente vencido, né? Então, com isso, tá vendo? Gerou as curvas de nível, tá vendo? O desenho já começa a criar a cara. Então, fui lá, liguei os pontos, aí eu ligo, se eu quiser ligar, faz de conta que isso aqui é um lote só. Eu crio lá uma layer lote e posso simplesmente vir aqui, vou fazer bem a grosso modo, tá? Só para a gente poder fazer de conta que o terreno é isso aqui tudo. Então, o terreno fecharia aqui. Então, eu já teria um terreno aqui. Deixa eu colocar aqui uma linha, uma cor mais escura, só para detalhe. Então, tá. Aí, o meu terreno seria esse cara todo. Eu teria o levantamento da rua. Eu tenho que levantar as interferências e a infraestrutura viária, porque, por exemplo, eu quero ligar o padrão de luz. Então, tem que ter o poste levantado para eu saber onde que eu vou ligar o padrão, né? Ah, eu tenho que jogar o esgoto. Eu tenho que saber onde que passa o sistema de esgoto para poder fazer o lançamento. Então, e outros, né? Outros equipamentos públicos. Então, eu vou necessitar que isso tenha sido levantado, seja representado. Tem água, tem árvore, né? Tem a CEMIG. Então, tem tudo representado aqui para facilitar o meu desenho. O TopoCAD 2000 também, pessoal, ele trabalha com outras coisas, igual eu comentei. Então, a gente consegue desenvolver o formato
e, por exemplo, gerar uma escala gráfica. Olha só, clico aqui. Se não travar. Olha lá. Então, a escala gráfica, né? Eu posso imprimir isso aqui em qualquer tamanho, que na hora que eu pegar uma régua lá e medir isso tudo aqui, isso aqui tem que ter 50 metros. Então, eu consigo ter um comparativo. Isso aqui tem 50 metros, isso aqui tem 50 mais 50, tem mais de 100, por exemplo. Então, ele gera uma escala gráfica, onde eu posso estar gerando ali, ó, a confecção da minha planta. Aí, por exemplo, vem aqui, faço um quadro de convenções aqui, ó, né? Então, eu vou gerando a minha planta topográfica, quadro de convenções, escala gráfica. Aí eu venho aqui, ó, formato, escala já foi, sistema de coordenadas. Então, consigo clicar aqui no sistema de coordenadas, ele já pergunta, eu fiz o levantamento, lembra lá que eu ensinei para vocês o que é Sirius 2000, o que é SAD 69, o que é Córrego Alegre? Tá aí, o software de topografia me pergunta, qual que é o dado, qual que é o sistema? Eu fiz em Sirius 2000 porque é o sistema que a gente tem que fazer, né, pessoal? Que é o sistema desde 2015 oficial. Então, eu pego ali o sistema Sirius 2000, pego ali o meu meridiano e fuso, a gente está no fuso 23, meridiano 45, então eu expliquei isso lá no Google, vou relembrar isso daqui a pouco. Vou lá, indico um ponto qualquer aqui, pode ser no meio do terreno, por exemplo, só para poder representar algumas coordenadas aqui, venho aqui, clico aqui e está lá, ó. Sistema de coordenadas planas UTM, Datum, Sirius 2000. O meridiano central 45, aí dá uma latitude e longitude de um ponto, aquele ponto que eu cliquei, e dá inclusive as convergências. Tá vendo que a gente tem 3 nortes? Também ensinei isso: norte quadrícula, norte verdadeiro, norte magnético. O norte de quadrícula é o norte da coordenada UTM, é o norte projetado. Se você quiser trabalhar com insolação, com qualidade, com calor e tudo mais, né, questões térmicas, vai ser o norte verdadeiro, porque ele trabalha com o centro de rotação da Terra. E se você for trabalhar com bússola, você vai ter um norte magnético. Então, tá vendo? A gente vai criando a planta topográfica aí, ó. Pronto. Aí o que que eu tenho mais nesse software? Além de ter essas questões de tipo de linha diferente, ele consegue gerar cerca, essas coisas, a gente tem a Shura também. A gente pode dimensionar, então eu posso pegar uma distância aqui, ó, cotar, né, o terreno. Então ele tem algumas formas de cotar e tudo mais, se a linha já estiver pronta. Então, o desenho topográfico ele tem que ter cota, obviamente, né? Aquelas definições que a gente definiu. Aí eu vou ter a possibilidade, por exemplo, de fazer exportações nele. Vou deixar isso aqui para daqui a pouquinho. Vou só terminar a planta topográfica. Então, ele tem aqui, ó, alguns utilitários, que é representação de talude, desenhar malha. O que que seria desenhar malha? Eu clico aqui. Tá vendo, pessoal? É o Canevá que eu tinha falado para vocês que ela é importante. Então, eu venho aqui e escolho ela. Eu posso fazer ela por grade, posso fazer ela pontual, posso fazer ela deszebrada. Então, se eu definir assim e der uma distância de 50, eu venho aqui e mando desenhar. Tá vendo? Então, tá lá a minha grade de coordenadas. Então, nesse centro aqui, eu tenho essas coordenadas: 608, 750, 7788, 400. Então, tá lá a minha grade representada. Eu volto lá no Topocard. Aí eu venho aqui em utilitários. Aí eu tenho algumas questões aqui, né, mais específicas. Vamos ver se tem mais alguma coisa mais importante para simbologia. Eu venho aqui na simbologia, tá vendo? Então tem algumas referências de simbologia. Quando eu clico em simbologia, aparece para vocês esse quadro aqui com as árvores, pessoal. Tá aparecendo? Sim. Tá, Tá beleza. sim, professor. Sim. É porque tal. Ah, não, ótimo. Porque talvez não carrega e eu estou explicando para vocês e vocês estão assim, professor, tá doido. Da onde que tá tirando isso? Já aconteceu. Então, vamos lá pegar um norte, por exemplo, aqui, ó. Cliquei no norte. Tá aí, ó. Posso jogar o norte aqui, por exemplo, e fazer algumas correções aqui dele e tudo mais.
ou posso escolher algum outro norte. Então, tem a biblioteca, né? Que a gente pode estar trabalhando. Eu posso vir aqui. O erro aqui é que aqui está com NM, não pode ser NM. Deixa eu ver se eu consigo corrigir esse NM aqui. Porque no nosso caso aqui, a gente está trabalhando com norte de quadrícula. Esse símbolo, então, está errado. Não vou trabalhar com ele, não. Vou pegar outro símbolo aqui. NM é norte de quadrícula, é o norte magnético, a gente não está trabalhando com o norte magnético. Então, tem alguns outros nortes aqui. Vou pegar esse aqui, por exemplo. Ok. Sai. Lembrando que o norte está para cima, então vou dar uma rotação aqui, né? Eu dou o comando rotate. Deixa eu ver se 90 graus vai dar ou vai ficar ao contrário. Deu. Então tá lá. Eu posso, inclusive, aumentar a escala, né? A escala é o scale. Então eu posso ampliar ele aqui, ó. Deixar ele no tamanho mais interessante, ou sei lá. Ficou grande. Acho que tamanho 2 dá. Aí, deu. Então, aí eu vou fazendo a confecção da planta topográfica. Então, norte, legenda, tipo de coordenada, escala, né, as configurações básicas aqui. Aí eu posso criar o formato, né, igual eu falei para vocês, aqui crio os tipos de formato. A gente tem as simbologias, então eu posso pegar lá a simbologia de árvore e tudo mais. Com isso, eu vou montando a minha planta topográfica, né? Vou criando um modelo de selo, Aí depois aqui a gente vai ter o mapa de localização, o mapa de selo, algumas representações para poder gerar uma planta topográfica, tá? Então, o objetivo é sair fazendo essa confecção, né? Para a gente poder chegar ali numa situação de uma planta topográfica finalizada. Então, você vai fazendo confecção, um trabalho de arte quase, com relação a isso. Outra situação interessante que tem esse levantamento, vou mostrar aqui ele finalizado, tá? Só um minutinho, deixa eu salvar esse que foi feito. E deixa eu mostrar ele, o produto dele. Deu uma travada aqui, mas vai, agora vai. Vocês estão conseguindo visualizar aí o PDF? Sim. Sim. Esse foi o produto que eu entreguei para cliente. Então, vou dar um zoom aqui. Então, aqui tem o nome né, a questão da rua, dos acessos, as árvores, todas as simbologias lançadas, né, do desenho. São 3 lotes, uma rua projetada não existente, mas que foi aprovada. Então, tem o quadro de convenções, igual eu falei para vocês, né, com as simbologias. A gente tem a escala gráfica, a gente tem o sistema de coordenadas planas ali, então, definidas. A gente tem a escala numérica e a escala gráfica. O Canevá está aqui, né, que é o quadro de coordenadas. A gente tem as simbologias todas lançadas. A gente tem um lote todo cotado, né, com o tamanho dele, com as distâncias, né, com as informações de rua, com as cotas, né, lançadas nas curvas mestras e as referências, né, com o devido norte quadrícula, por exemplo. Então, isso aqui foi um produto que foi entregue, tá? Um padrão, os postos de visita existentes. Então, tá aqui, com essa planta topográfica, o arquiteto ou o engenheiro vai desenvolver um projeto, né, de uma construção, alguma obra de engenharia, nesse tipo de terreno, por exemplo. Aí eu vi aqui, pessoal, e gerei também, ó, perfis. Então, peguei essa linha tracejada aqui, ó, a linha,
é essa linha A, linha. Então, tá vendo? Quando vocês perguntaram se a rua tá aqui, eu tenho um barranco, né, um talude, e o terreno começa a ficar plano mais lá para cima. Então, tá aqui a minha representação, tá vendo? Aqui tem o outro perfil, já mais inclinado, tá vendo? Então, tem uma inclinação alta, depois o terreno fica mais plano, e eu tenho o perfil C aqui, que ele já tem um desnível menor, né? Mas ele é mais curto também. Então, essa é a minha planta topográfica sendo representada com os perfis sendo lançados para a pessoa enxergar o terreno de lado. Aí, normalmente, a gente depois lança o mapa de localização, onde a gente coloca ali as referências, né, desse mapa, onde que fica o terreno. E aqui eu gosto de trabalhar com dois tipos de mapas, né? Um mapa de localização regional, do bairro, do condomínio, da região, e o mapa representando a cidade. Você consegue, dentro do município eu estou aqui, dentro daqui eu estou aqui. Então, você vai como se estivesse dando zoom. E aí, é, a gente vai ter as informações do imóvel, né? Então, lote, quanto que tem de frente, quanto que tem lado direito, quanto que tem de lado esquerdo, quanto que tem de fundos, qual que é a área desse lote, quais são as características desse lote, né? E por aí vai. Então, eu tenho as informações bem detalhadas aqui do meu imóvel. Não vou descer a barra aqui, porque aí já tem nome de cliente, já tem responsabilidades, então não vou estar lançando. Mas então aqui para baixo vai estar o nome, vai estar o tipo de sistema, vai estar, né, o proprietário, CNPJ, CPF, então vai ter todas as informações do meu imóvel, tá bom? Então esse é uma planta topográfica completa, né, baseada naquela nuvem de pontos inicial que eu apresentei para vocês, tá? Então tinha um monte de nuvem, um monte de ponto, o produto final foi esse aí, tá bom? Baseado no levantamento topográfico, tá? Alguma dúvida até aí? Tranquilo. Deixa eu voltar aqui para minha telinha. Então, faltou eu mostrar para vocês como é que gera perfil. Deixa eu voltar para o meu AutoCAD aqui, ver se vai dar certo. Acho que de primeira nunca vai. Foi não, né? Foi, acho que tá indo. AutoCAD voltou aí? Sim, Sim, voltou. Show de bola. Então, professor, quero saber o perfil, quero entender qual que é a topografia desse terreno todo. Eu gero uma polyline, né? Saio cortando aqui a polyline, por exemplo. Vou pegar a polyline desse ponto aqui e vou sair cortando esse terreno todo aqui, até aqui, ó. Deixa eu pegar um ponto aqui, ó. Criei uma polyline, uma linha, né? Uma polylinha. Aí agora eu consigo gerar o perfil, era como se eu fizesse um corte. Eu vim aqui em TopoCAD, perfil longitudinal, clico aqui. Aí ele me pergunta, né, a questão das escalas, eu vou deixar a mesma. Vocês vão ver que na disciplina de estradas a gente trabalha com exagero, talvez uma escala diferente da outra. Aqui eu vou deixar com essas da mesma forma que o sistema aqui, só vou gerar. Vou vir aqui, vou selecionar o perfil. Então eu venho aqui e clico em cima dele, ó. Ele gerou as linhas de cota, ok. Então ele já entendeu, né? Todos os desníveis, então o terreno tem aqui do desnível do 30 até o 46, então são 16 metros de desnível, né? E aí eu já consigo gerar o meu desenho. Vou aqui desenhar então. Tá? Esperar um pouquinho, gerou. Tá aí o meu terreno, pessoal. Essa linha aqui, ó. Então, meu terreno, ele começou aqui. Aqui ele tem um talude, vocês podem ver que tem uma inclinação, uma topografia acentuada. Depois ele é plano, depois ele começa a descer um pouquinho de novo. Aí, ó, perfil do meu terreno, tá vendo? Então, um perfil completo aqui do meu terreno. Eu consigo saber a declividade, a diferença de nível, onde que ele é plano, onde que ele não é, baseado nesse perfil, ok? Tudo bem até aí?
Tranquilo. Tranquilo, professor. Tranquilo, então? Tá. Então, Tranquilo. cadê o... Espera aí que eu tirei ele aqui. Voltei. Então, tá vendo? Quase tudo que eu mostrei lá, já representei aqui. O que que eu quero? A gente vai fazer um levantamento topográfico, vocês vão fazer, e vocês vão fazer isso aqui tudo para mim, entregando um trabalho de um levantamento topográfico completo, baseado nesse desenho, nesse desenvolvimento, eu vou ajudando, obviamente, tá? Então, feita essa geração, né? Até por isso que eu estou gravando a aula, porque depois eu posso compartilhar para vocês tirarem algumas dúvidas, se for necessário. Então, eu gero esse perfil todo, consigo calcular, trabalhar volume, dá para fazer várias coisas aqui, até além do que a gente vai estar mostrando aqui durante o período com o software. Mas ele tem várias outras coisas. O que eu quero mostrar para vocês também é o memorial. Eu acho que eu comentei com vocês, plantas antigas, documentos antigos, era uma bagunça, né? Você pegava o registro lá, falava assim, ó, saindo do pé de alface até o ipê amarelo, saindo pelo pinheiro, até o curso d'água, até onde a vaca atolada estava. E por aí vai. As descrições eram completamente impraticáveis, né? Que hoje você não consegue pegar um documento antigo e localizar. Hoje é tudo já referenciado. Eu fiz isso com GPS, está já referenciado. Então, basta eu vir aqui, ó, pedir aqui um memorial, por exemplo, tem vários tipos de memorial. Posso vir aqui e pegar um memorial geral, por exemplo. Então, eu venho aqui no memorial geral, né? Vou selecionar uma polilinha. Então, deixa eu pegar aquela polilinha que eu criei. Ele pergunta onde que vai ser meu ponto inicial. Normalmente a gente trabalha com um ponto mais ao norte, tá? Que inicia o meu trajeto. Eu clico nele, normalmente ele pede o sentido, 99% das vezes a gente faz sentido horário, memorial, então cliquei no outro sentido, aí ele pergunta se eu quero selecionar o texto dos vértices aqui embaixo, não. Ele pergunta se o primeiro ponto pode ser 1, estou dando um Enter que sim. Ele quer saber se tem prefixo ou não, vou colocar V de virtual. E ele está gerando, né, todos os meus... Está perguntando se eu vou selecionar texto dos confrontantes. Se eu quiser colocar os confrontantes, sim, aí eu vou lá e clico, rua tal, né, mas nesse caso aqui eu vou deixar não, só para a gente poder finalizar. Gerou o meu quadro de coordenadas. Agora eu vou gerar meu memorial aqui para vocês entenderem para que eu fiz isso. Deixa eu clicar aqui no memorial doc para ele estar gerando meu memorial em doc. Mas aqui eu estou mostrando, aqui ó, já gerou, daqui a pouco eu compartilho com vocês o arquivo em Word. Então tá lá, vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4, vértice 5, vértice 6, lembrando que eu fiz, né, eu fiz aqui rapidamente, né, ia dar muito mais vértice se eu for fazer detalhado isso. Mas então ele gerou meu memorial descritivo. Eu posso vir aqui, ó, memorial geral, e gerar, por exemplo, um quadro. Deixa eu gerar o quadro aqui, ó. O meu quadro vai ter ponto, azimuth, distância, coordenada do tempo. Tá ótimo. Deixa eu gerar o quadro aqui. Aqui, ó. Saí. Tá aí, ó, o meu quadro de coordenadas, tá vendo? Meu ponto 1 por 2 tem um azimuth de 114, tem uma distância de 26. As coordenadas são essas aqui, ó. E por aí vai. Então, o memorial hoje, ele sai baseado nessa situação. Deixa eu parar aqui e deixa eu compartilhar o Word agora para mostrar para vocês como que o cartório iria ler esse documento para mim. Apareceu aí o Word? Isso aí foi o que gerou agora? Sim. Sim. Acabou de gerar hein? só... Ele gerou, então, limites e confrontações. Inicia na descrição do perímetro 1, de coordenadas tais e tais. Deste SEC confrontando, aí eu clicaria ali no confrontante, né? Rua, lote 1, lote 2, aí eu não cliquei para agilizar. Aí te fala a distância, o azimuth, a distância, até o ponto 2, e por aí vai. Então,
Se eu ler isso aqui, se eu pegar isso aqui, pessoal, eu consigo desenhar aquilo que está lá, tá? Isso aqui vai para a matrícula. O cartório pega isso e averba na matrícula da fazenda, da região, tudo mais. Então, isso aqui é um descritivo. É uma planta, em vez de ser desenhada, ela está descrita. Então, isso aqui, se eu sair ligando esses pontos aqui, eu vou realmente chegar naquele desenho que eu apresentei para vocês inicialmente. Então, hoje, qualquer memorial descritivo, já referenciado e tudo mais, ele vai ter essa possibilidade, onde eu vou ter as informações de ângulos e distâncias e coordenadas e por aí vai, tá bom? Aí aqui, obviamente, que aí eu fui rápido, né, pessoal? Aí se eu coloco o imóvel, nome do proprietário, onde que tá, qual que é a área, que já calcula a área, já calcula o perímetro. Então ele faz tudo de forma automática. Pasmem, né? A gente tinha que fazer isso à mão. Eu sou antigo, mais ou menos antigo, né? Mas na minha época lá no topográfico, algumas vezes eu desenvolvi isso aqui, mas tinha muitas vezes que a gente tinha que fazer à mão, pegar as coordenadas e realmente ir escrevendo, digitando no Word ali e por aí vai. E antes disso, então, né, da era do computador, imagina como é que era. Então a pessoa tinha que ficar realmente descrevendo aquela situação. Agora o software faz rapidão, já coloca até o nome aqui, se você configurar ele, já sai até o nome do cara, com as datas, com todas as situações, e a chance de erro é muito menor, né? Porque, obviamente, isso aqui está tudo automatizado, não vai depender do cara digitar um número, né, tirando uma tabela, de uma planilha e tudo mais, tá vendo? Então tá aí a descrição toda, a planta, o mapa, né? E todas as questões ali envolvidas. Até aí, tudo bem? Ok, professor. Pouca informação, né? Resumiu tudo que a gente aprendeu em teoria. Oi? Resumiu tudo que a gente aprendeu na teoria. Foi muito mais claro. Exatamente. E agora a gente vai fazer isso na prática. Vocês vão fazer um levantamento de uma área e vocês vão fazer isso tudo aí para mim. A gente vai combinar de dar sequência nisso aí. E para fechar essa planta topográfica, deixa eu voltar para o AutoCAD aqui. AutoCAD, cadê você? Aqui. Por fim, esse software é tão bacana que ele ainda te gera um arquivo do Google. Você vem aqui em AutoCAD, aplicativo, exportar KML. Quando eu mando O exportar Google Art, KML... Oi? o Google Art, que você tinha explicado? Isso, exatamente. Então, ele gera um arquivo do Google que qualquer pessoa pode abrir e poder localizar o imóvel. Então, eu venho aqui em aplicativos, exportar KML. Cliquei aqui, ele me pergunta, né, aquelas informações, o meu está configurado já, né? Sirius 2000, Fuso 23, Meridiano Central 45. Show de bola. Venho aqui em selecionar, clico no meu polígono, né, que eu tinha feito antes, dou Enter. Já gerou. Vou dar OK aqui, pede para abrir lá, eu vou abrir lá. Só que como eu estou numa tela, né, eu vou sair da tela e vou mostrar para vocês o lote lá. Deixa eu sair do Google, deixa eu sair do AutoCAD aqui, porque vocês não estão visualizando. Deixa eu abrir, deixa eu compartilhar com vocês agora a janela do Google. Apareceu certinho. Já apareceu? Já. Aí o lote. Top, hein, professor? Oh, que loucura que é essa? Né? Então, vocês Adoro. podem ver, ó, que o meu levantamento não está muito errado, não, ó. Que isso, que loucura. Tá vendo? Já, então tem o talude, né? Aqui tem a questão da parte mais fácil. Esse terreno já tem um tempo que eu fiz o levantamento, né? Então vocês podem ver que aqui já teve uma terraplanagem inicial aqui, já está um pouquinho diferente da época do levantamento. Deixa eu tirar só o terreno aqui que está me atrapalhando, que são as árvores que o pessoal lança, que aí fica mais fácil. Espera aí que eu perdi, saiu aqui. Vamos ver se vai carregar de novo. Ah, agora ele está na época do levantamento. Aqui, ó.
Aqui, ó. Só que eu tirei o terreno, né? Eu tirei o relevo. Deixa eu voltar com o terreno aqui. Ah, construções 3D que eu tenho que tirar. O terreno eu volto. Deixa eu voltar aqui, só esperar o software. Espera aí que ele deu uma saída aqui, fugida aqui. Aqui. Então tá aí, né? O levantamento que foi realizado. Vocês podem ver que tinha uma rotatória, tinha uma portaria que foi levantada, né? Então, aquele arquivo lá, ele foi feito no campo. Foi feito o levantamento no campo e mapeado toda essa questão. Então, aqui, obviamente, que eu fiz a ligação dos pontos de forma mais rápida, né? Mas é aquilo lá. Então, fui lá com o GPS, levantei a região toda, fui cadastrando tudo que tinha, e com isso eu cheguei nesse produto final aí. Esse arquivo aqui, ele é um KML, eu consigo mandar para qualquer pessoa, alguns kbytes, bem levinho. Esses kbytes eu mando para vocês aí, vocês conseguem localizar, chegar no ponto. Então, os órgãos ambientais hoje, o órgão público, pede muito KML, KMZ por causa disso, né? É gratuito, a pessoa consegue indicar, porque é fácil, né, pessoal? Uma coisa é você chegar e falar assim, o endereço tal, rua tal. E se estiver trabalhando com área rural? Não tem endereço? Então, o melhor que você tem é o quê? Coordenada. Então, você lança um KML e manda para qualquer ali, o leigo consegue localizar, tá? Tendo uma noção mínima de Google, a pessoa consegue localizar. Então, se tiver uma fazenda lá no interior de Minas, se eu tiver o Exato, mais KML, fácil. eu consigo localizar perfeitamente. Então, facilitou, né? Hoje a gente tem essas ferramentas aí de topografia que são fundamentais, né? Então, tá aí o terreno, vocês podem ver como é que ele é aqui, e ali eu vou representar. Deixa eu voltar aqui para minha tela aqui, voltar para o meu AutoCAD aqui, meu humilde AutoCAD, para mostrar que eu acho que não está muito ruim, não. Cadê ele? Vai. Deixa eu ver se ele vai aqui. Acho que não foi, não. Deixa eu voltar aqui que o CAD... Janela. Ah, tá aqui. Tá vendo? Então, esse cara é aquele que eu acabei de representar para vocês. Então, gente, ele gera, né, essas superfícies aí, é, né, e outros cálculos ali a gente consegue trabalhar, né, com esse software ali. Deixa eu ver aqui. Não sei se ele vai aguentar gerar essa superfície aqui. Deixa eu tentar gerar. Vamos ver se vai dar para gerar, porque se o computador se não vai travar, né? Eu estou tentando gerar aqui uma superfície. Deixa eu ver se deu certo. Gerou. Então, ele gerou aqui uma superfície, só que não ficou tão bacana, não, mas dá para visualizar aqui a topografia gerando essa superfície. Não ficou tão legal. Mas, vou voltar aqui. Então, ele tem, né, para fins de planta topográfica, é isso aí que vocês precisam saber e conhecer, tá? Até aí, tranquilo, 100%? Tudo ótimo, professor. Beleza, professor. Então, deixa eu só mostrar aqui agora a outra situação. Deixa eu ver se foi. Acho que não tem o AutoCAD aberto aqui, vai dar errado. Deixa eu fechar o AutoCAD aqui. Vou tentar compartilhar de novo. Foi, né? Beleza?
Sim. Beleza. Aqui, pessoal, já foi feito com a estação total. Mas a ideia é a mesma, tá? Só que aqui era uma área com muita mata, muita vegetação, então o GPS não funcionava. Então, com a estação total, eu tive aqui, ó, inicialmente, um ponto inicial aqui para pegar a esquina mais próxima. Então, aqui tem uma esquina, aqui no final tem uma esquina, e eu queria pegar a esquina para amarrar o levantamento do que eu estava fazendo. Então, eu saí fazendo essa triangulação. O lote é esse lote aqui. Então, vocês podem ver que eu tinha um ponto na frente do lote, na rua, e da rua, tá vendo essas linhas aqui? São as pontas, são os pontos que ele foi coletando. Então, a estação total é ângulo e distância. Então, ele zera e abre o ângulo para cá, zera, abre o ângulo para cá. Cada linha dessa tem uma linha, é uma linha com distância e ângulo. E aí ele te dá coordenadas. Lembra lá? Distância vezes seno, distância vezes cosseno que vocês calcularam. Diferente da estação do GPS, que já te dá a coordenada já referenciada. A estação total, não. Você vai ter que calcular a coordenada. A coordenada é calculada através de ângulo e distância, baseado numa referência. Então, você sai calculando as coordenadas todas dos pontos para poder chegar nessa planta topográfica aí. Então, a diferença da estação total é que a estação total ela vai salvar ângulo e distância. E os ângulos de distância vão gerar essa nuvem de pontos aí. Então, aqui foi feito, desse ponto aqui ele levantou isso tudo, depois desse ponto aqui ele levantou essa região, aí desse ponto né, a gente levantou isso aqui, e daqui levantou os pontos finais. Então, você faz uma poligonal, você sai fazendo uma distribuição. Aqui, nesse caso, a gente não fechou a poligonal, porque não tinha visibilidade, mas se eu conseguisse aqui, dava para fechar a poligonal aqui, ó, se eu conseguisse fazer o caminhamento. Mas não foi necessário para esse tipo de caso. Então, a gente fez o levantamento desses pontos todos. Aí, gente, para gerar a curva de nível é a mesma coisa. Eu tenho uma nuvem de pontos, cada ponto tem uma descrição, ó, cerca, árvore, tinha um talude aqui, valo, né, que é uma cova, como se fosse, drenagem e tudo mais. Então, eu tenho aqui todas as minhas referências, né, do meu levantamento. Então, eu coloco lá, né, cota, árvore, valo e por aí vai. Depois disso, eu faço a mesma coisa, mesmo procedimento. Só vou mostrar as curvas de nível aqui, não vou repetir o resto, não. Mas para mostrar que é a mesma coisa, vem triangulação automática. Deixa eu colocar um aqui também para ser mais rápido. Ele vai gerar a triangulação automática aqui, ó. A mesma coisa que vocês fizeram na sala de aula, gerou os triângulos. Eu venho aqui em TopoCAD, curva de nível, mando gerar as curvas de nível, cliquei aqui. Tá gerando as curvas de nível lá da minha planta. Esperar finalizar para não travar o software. Tá indo. Quando ele acabar, ele me avisa aqui. Pronto. Tá aí, ó. As curvas de nível geradas. Aí, gente, eu faço depois uma limpeza do meu desenho, né? Eu posso dar um layer off, acho que eu tinha esquecido de falar isso anteriormente. Eu venho aqui no layer e começo a eliminar algumas coisas. O cara não quer saber onde que eu andei, assim. Ele quer saber a topografia do terreno. Então, eu começo a eliminar, né? Esses nomes, essas árvores, porque vai ter a simbologia da árvore. Então, não precisa ter o nome árvore. Então, começa a fazer a limpeza, esconder realmente essas camadas e colocar só a simbologia das coisas, tá? Então, isso aí vai dando uma limpada no meu desenho topográfico. Aí, para fechar aqui esse levantamento, eu vou mostrar para vocês qual que é o produto. Eu também estou com ele aqui. Riviera, acho que está aqui. Aqui está a planta final topográfica. Apareceu para vocês aí, né? Sim. Apareceu, sim. Então, a metodologia foi outra. Foi a estação total que gerou o mesmo produto. A única diferença que eu tive aqui é que eu precisei do GPS para quê? Para georreferenciar. Eu precisei depois pegar pelo menos 2 pontos com o GPS em local que dava para pegar, né, obviamente, para poder fazer o georreferenciamento. Porque aqui tem muita árvore, muita vegetação, muita mata fechada.
árvores com copas grandes, então o sinal não funcionava. Então você vai ali na rua, pega os 2 pontos ali e amarra o levantamento como um todo. Então tá ali, né, o produto final do terreno ali. Aqui tinha um muro de pedra, aí você faz a representação, faz o lançamento de todas as árvores e dá as informações ali dos confrontantes. Aí você faz, obviamente, pega o mapa do bairro, o mapa da cidade, o mapa de perfil e gera lá todas as demais informações. Então, são duas metodologias diferentes que geraram, vamos dizer, de certa forma, o mesmo produto. A única diferença aqui foi que eu precisei do GPS apenas para poder pegar uma amarração geográfica, né? Com relação a isso. Tem prefeitura que nem pede essa amarração geográfica, né? A maioria nem pede. Mas eu fiz por deixar o trabalho com uma qualidade superior. Então, obviamente, eu fiz esse lançamento. Tem gente que faz só com estação total e fica tudo com cota aleatória, né? Arbitrária. Aí, se você representar bem a esquina mais próxima, até aceito, né? Na maioria dos municípios aí, tá? Então, com isso, a gente vai gerando a planta topográfica dessas duas maneiras. Topografia convencional, estação total, topografia com o GPS, né? Para a gente poder fazer o nosso levantamento, o nosso mapeamento. E a gente tem outros hoje, né? Hoje a gente consegue por drone, mas aí drone já era fotogrametria, então você tem que fazer o levantamento e dessa imagem fazer um processamento dela e depois vetorizar as imagens. Então, é uma forma também de poder estar gerando um mapa plano e altimétrico aí, tá? São as 3 metodologias. Para encerrar, vou só relembrar para vocês, como eu já tinha o Google aberto, né? E a gente vai ter uma atividade também, um exercício, vocês vão ter que praticar com o Google. Então, como eu comentei, o Google Earth é uma ferramenta. Se eu vier em ferramentas, opções aqui, ó, eu posso estar escolhendo trabalhar ou em latitude, longitude, que é graus, minutos, segundos, ou trabalhar em coordenada UTM. Então, uma revisão rápida de cartografia. Eu tenho 2 formas de representar coordenadas geográficas. Tem mais, né? Mas as 2 mais comuns. Lat-long ou graus, minutos, segundos. Quando eu trabalho em graus, minutos, segundo, eu vou ter essa configuração aqui, né? Deixa eu ver aqui que está faltando mostrar a grade. Mostrar, passeio, navegação. Deixa eu lembrar aqui só. Pego tabelas de PF, visualizar, opções. Visualização. Visualizar, Isso. Valeu. Obrigado. Então, valeu, obrigado aí. Aí aqui, pessoal, então, quando eu trabalho com latitude e longitude, eu divido a Terra entre Equador e meridiano central, né? Em meridiano de Greenwich. Então, a Terra está dividida meridiano central, meridiano de Greenwich e o nosso Equador. Então, se eu quiser pegar uma coordenada, né, em algum ponto específico aqui, ó, Belo Horizonte, se eu lançar uma coordenada aqui em qualquer lugar, eu vou ter ali o meu S de sul e o meu O de oeste, né? Então tem que estar sempre lembrando ali, ou vou estar negativo e negativo, sinalzinho de menos e menos, né? Porque eu estou abaixo do Equador e a oeste de Greenwich. Então eu tenho que lembrar dessas características, né? Acima do Equador norte é positivo, sul é negativo. A leste vai ser positivo, a oeste é negativo de Greenwich, tá? Então é só uma revisão básica quando eu trabalho em latitude e longitude, e a latitude e longitude ela é dada então em graus, minutos e segundos. Se eu mudar a configuração aqui, ó, em ferramentas, opções, e passar minha visualização para UTM, Universal Transversa de Mercato, eu já vou ter as grades ali, né?
Então, igual eu comentei com vocês, a gente tem que saber qual fuso que eu estou trabalhando. Belo Horizonte, Minas Gerais, né, no caso, ele corresponde a pelo menos o fuso 23, o 24 e o 25, né? O 22, 23, 24. Então, tem que tomar um cuidado, porque se eu fizer um levantamento aqui e informar, por exemplo, 23, Belo Horizonte, 23. Se eu colocar 22, estou lá no Triângulo Mineiro, tá? Então, esses cuidados que eu tenho que ter, eu tenho que saber qual que é o fuso, qual que é o meridiano central do ponto que eu estiver trabalhando. E aqui vocês podem ver que as coordenadas já estão em UTM, ó. 612, 7799. Então, são as características. A forma do Google está trabalhando vai ser essa forma aí, trabalhar, né, ou com lat long ou com coordenada UTM. E a ferramenta do Google a gente vai fazer depois um trabalhinho, onde ela, né, dá para a gente criar aqui ponto, que é esse cara marcador, a gente consegue criar polígono, que é esse carinha aqui, a gente consegue criar linha, que é esse caminho aqui, e consegue, inclusive, visualizar imagens antigas, né? Então, o Google é uma ferramenta para estudo ambiental muito interessante. Vou pegar um exemplo aqui de uma área do Vila da Serra aqui, ó. Então, Vila da Serra hoje é uma área bem adensada, acho que quase todo mundo conhece, né? Então, 2023 era bem adensado. Mas como é que era em 2008? Então, eu tenho uma ferramenta aqui no Google, esperar só ver se vai carregar aqui, né? Mas a minha ferramenta do Google, ela vai mostrar uma imagem de satélite por baixo do ano de 2008. Então, eu consigo ter, né? Acho que a internet vai dar uma travada. Talvez não vai ficar fácil, não. Mas aí, né, eu consigo, por causa do Teams, eu acho que não vai carregar tão fácil. Mas eu consigo, então, ter uma análise temporal de uma ocupação, de um crescimento da cidade e tudo mais ali, tá? Acho que não vai carregar, não. Mas então eu consigo aqui, ó, desde 2023 até 1984. 84 são imagens com resolução bem ruim, então normalmente não vai dar para utilizar bem, não, mas você tem imagens de 2005, 2010, que já são mais de 10 anos, né, de ocupação, que a gente consegue trabalhar bem esses casos. Ah, deixa eu tirar o terreno aqui, que talvez ele reduz. Terrenos, rodovias. Vamos ver aqui o que acontece. Realmente eu acho que ele não está querendo carregar. A internet ficou ruim. Sexta-feira também, acho que até a internet já sextou. Bom, pessoal, então assim, a gente vai ter uma aula que eu vou ser mais direto, mais representativo com relação ao Google Earth, a gente vai fazer uma atividade também no próprio Google Earth, agora a internet bugou mesmo. Então, assim, deixa eu sair aqui. Então, né, o conteúdo, espero que vocês conseguiram visualizar, né, o que a gente viu semestre passado. Eu tentei mostrar essas ferramentas para poder facilitar, né, a questão de entendimento da topografia 1. O objetivo da topografia 2 é ela não ser teórica e eu ficar aqui com vocês aí, muito pelo contrário. A gente vai tentar marcar umas aulas presenciais e eu vou ficar auxiliando para vocês desenvolverem o levantamento topográfico de vocês. Então, a nossa ideia aqui, essas aulas são para tirar dúvida, vai ter aulas indicativas, onde eu vou explicar algumas coisas, tá? Na sexta que vem, eu vou estar no seminário, então eu vou deixar uma revisão de cartografia, né? Já feita, né? Vou estar deixando para vocês, para vocês assistirem em qualquer momento, mas é uma revisão mesmo que a gente tem que fazer. Então, eu vou deixar ela pronta, ela montada para vocês poderem assistir, só para poder ter uma revisão para a prova e também para as aulas práticas que vão acontecer. Revisão bem básica mesmo, falar o que é cartografia, lembrar essas coordenadas UTM e tudo mais, que está no escopo, né? A gente está fazendo um processo de revisão. E aí, no dia 26, a gente já pensa na nossa primeira aula prática. A gente vai fazer um levantamento de uma área, de uma praça inteira, com o GPS. E aí depois a gente vai descarregar esse GPS com essas coordenadas, vou passar para vocês e a gente vai desenvolver o AutoCAD dela para gerar uma planta final topográfica igual essa que eu mostrei para vocês aí, tá bom? Né, desejo um ótimo semestre para a gente, tá? Estou à disposição, o grupo de WhatsApp ele vai ajudar
nessas aulas, né? Como a gente vai estar fazendo muita prática, muito desenvolvimento de trabalho. E eu estou à disposição, tá, pessoal? Agradeço aí a paciência numa sexta-feira, até tarde aí, tá? E tiver qualquer dúvida, a gente vai se falando, tá bom? Alguma dúvida, alguma Beleza, questão professor. aí? Professor, boa noite. Aí, boa noite. A chamada eu baixo ela aqui, que eu consigo fazer a análise dela aqui, tá? Então, não vou fazer, tá? Já vou baixar a lista aqui. Ok, pessoal? Agradeço a Obrigado, todos aí. professor. Bom descanso, Boa fiquem noite, com Deus. professor. Professor, bom fim de semana. Vocês Valeu. também. Boa Juízo noite, aí, viu, professor. gente? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Falou, tchau. até mais. Com Deus também. Boa noite. Professor André, Diga, Bueno. aqui uma dúvida. Eu vi que você estava colocando o Topocad aí e tal, e, tipo assim, mexendo, e tipo, uma dúvida. Ele tem alguma aplicação no Civil 3D? Você sabe me dizer? Eu não sei se ele roda no Civil. O Civil 3D, ele já faz quase tudo que o TurboCAD faz, Eu vi você tá? fazendo algumas coisas por lá que eu não conseguia fazer no AutoCAD normal, por exemplo. É. Quando você gerou lá a malha mesmo lá, eu fiquei assim, não é? Ele tá mexendo no AutoCAD mesmo no Civil? Até fiquei nisso também. Era no TopoCAD. O TopoCAD ele é lançado no AutoCAD, né? Então ele é um complemento do AutoCAD. O Civil 3D ele faz quase tudo que eu mostrei para vocês, só que assim, obviamente que da forma dele ali, tá bom? Aham. Até aí que o TopoCAD, tipo assim, por exemplo, lá você gerou um perfil muito mais rápido do que quando tipo, você vai fazer manualmente o AutoCAD, foi muito mais rápido, até fiquei surpreso. Não, mas Ainda fechou. bem. Tecnologia, porque dava trabalho demais da conta. Dá trabalho demais e pra lembrar os passos, né? Nossa, tá maluco. Mas Rapidão mesmo. Rapidaço. é uma Professor. Diga. Uma dúvida aqui, só que agora é sobre aquela questão lá de Nova Lima, lá da terraplanagem que eu estava te perguntando. Acabou que aprovou o projeto lá de terraplanagem que eu tinha conversado com o senhor no semestre passado, só que parece que pegaram saindo uns caminhões lá do terreno do cara, aí eles estavam querendo um relatório, um laudo, não sei, de onde esse caminhão está indo, para onde está indo despejar e tal. Isso eu pego na prefeitura de Nova Lima? Eles querem a destinação. Você vai. Então, ó, se o cara for notificado, ele vai ter que apresentar uma nova aprovação do projeto de terraplanagem, não? Se não estava previsto? Pelo visto, a esposa dele falou que não. Que eles só querem lá um laudo assinado pelo engenheiro falando de onde está sendo despejado. Então, teria que. Normalmente, as empresas que fazem esse serviço, elas já têm um documento de licenciamento, de onde que está indo a terra licenciada. Sim. Se for isso, a empresa que executa, ela já tem onde que ela faz o bota fora. Então, ela mesma ela faz a declaração, ou o empreiteiro faz a declaração. Né? É o que eu vejo normalmente. A empresa que é contratada, ela tem que jogar no lugar regularizado. Então, ela tem já uma licença ambiental para poder lançar aquela terra. Então, provavelmente é isso que eles estão pedindo para vocês. Pegar essa declaração de onde que a terra vai ser lançada e se esse lugar onde vai ser lançado é licenciado. Não, tranquilo então, professor. Tá? Aí você confere se é isso mesmo. Tá bom? Não, fechou. Obrigadão, viu? Valeu, gente. Boa noite. Bom final de semana. Valeu, Bom professor. descanso. Valeu, hein? Até amanhã, Deus. Kelvin. Até amanhã. Até amanhã. Falou, Breno. Falou, pessoal. Até amanhã, não. Sai fora, tô fora. Ô, tchau pra vocês, até mais. Valeu, gente. Tchau, Falou. tchau.